Recomeça a gravação com o nosso PDG, nosso companheiro de Melvin Jones aqui, João Carlos Velda. Eu recebi informação, companheiro, que você estava sem som, não que você, eu estava lhe ouvindo, mas que o seu áudio não estava saindo na parte Sim, tranquilo, de tranquilo, tranquilo. apresentação, tá ok? Agora tá Então, normal aqui, eu vi aqui também. vamos fazer uma chamada rápida aqui, né, em tudo que nós colocamos aqui. Eu comecei perguntando ali, né, quais as reuniões normais, tradicionais que nós temos. Isso, que a gente normal. É para responder, Gerson? Pode responder? Tranquilo, fique à vontade agora. Agora está tudo tranquilo. Reuniões normais. Normalmente, quer dizer, normalmente não, em geral, a gente tem a Assembleia Geral, em que todos os associados participam, inclusive com os cônjuges, né? Normalmente se faz um jantar, um almoço, uma vez por mês. As mais significativas são a festiva de aniversário do clube, a visita oficial do governador, a de eleição, as comemorativas de Natal, Dia dos Pais e essas do tipo. Perfeito. E O as doutora reuniões Maria de Residente estava dizendo assim, ó, agora sim, mas não ouvimos o que eu disse antes, mas já estamos repetindo as perguntas aqui com o doutora Maria, fique tranquila que ele vai passar todas as informações. Regina diz agora, deu áudio, maravilha. Eu havia perguntado também em relação à composição dos encontros lá, né, se em todas devemos ter invocação a Deus, a primeira estrofe do da bandeira. isso, né? Sim, toda reunião deve ter a sua mesa diretora composta, mas numa reunião de clube, exceto na visita oficial do governador, ela é montada em silêncio, ou seja, monta a mesa com os componentes, sem anunciar ninguém, depois o mestre de cerimônia anuncia os componentes, né? A invocação a Deus deve ser lida assim no início das reuniões. Mas, por exemplo, em treinamentos em cursos, na minha opinião, é dispensável. Não tem por que você fazer todo esse protocolo, esse cerimonial num treinamento. Já o hino à bandeira, em reunião de diretoria ou treinamentos, a mesma situação, né? Ele pode ser substituído por uma salva de palmas à bandeira. Não precisa tocar, cantar o hino à bandeira. Uma salva de palmas já é uma homenagem, uma demonstração de respeito para a bandeira. Que maravilha. Eu vi o pessoal assistindo aqui, né? Estamos realmente hoje aqui colocando o companheiro à prova, né? Ele tendo que repetir o que ele já havia respondido aqui, mas está ali, ó, com a resposta pronta. A composição, hierarquia na composição. Presidente primeiro, presidente da reunião, sempre o primeiro, né? Tem duas pontos, né? A composição da mesa, a questão de já, que está falando na questão anterior, de montar, já a mesa já está montada, né? É correto, é mais prático. E depois, o mestre de cerimônia nomina os componentes da mesa. Torna a reunião mais ágil, mais objetiva, poupando tempo. A gente fala montagem na mesa diretiva em silêncio. Perfeito. Já numa visita oficial do governador, numa RGD ou na abertura de uma convenção, deve-se montar a mesa chamando um a um na ordem protocolar, né? Dando mais solenidade ao evento. Perfeito. Ordem de composição da mesa, né? Por hierarquia, sim, sempre, sem exceção, em qualquer reunião, o primeiro a ser chamado ou nominado é o presidente da reunião. Depois, do menor cargo, das pontas para o centro, intercalando de lado, terminando na posição número 2. É a última posição a ser chamada à direita do presidente da mesa, que normalmente é ocupada pelo mais alto cargo presente, que pode ser o governador, orador, oficial, um dirigente da Unisco, ou até mesmo o ex-presidente imediato do clube. Numa reunião de clube, de repente você não tem dirigentes, mas quem que vai sentar do lado direito do presidente? Na ordem protocolar, o ex-presidente imediato. Esse, Gerson, é o protocolo oficial de Lions. Tem que ser seguido. Perfeito. E até para esclarecimento, né, é importante, porque eu vejo que às vezes se comete aqui um equívoco. Depois da chamada do presidente, começa se chamando os cargos maiores. E você acabou de colocar aqui, não, né? Do menor das pontas para o maior. Até chamei o presidente, agora vou chamar o PDG, vou chamar o. Não, do menor ao maior, né? Perfeito. O que eu falei, isso é o protocolo oficial de Oficial. Lions, tá? Não é que Perfeito. alguém inventou, é de Lions. Então tem que seguir Sim, esse sim. protocolo. A gente acaba muitas vezes criando, né, um sistema, vai trocando automaticamente uma pequena coisinha aqui, pequena coisinha ali, daqui a pouco está completamente diferente, né? Aí se pergunta, por que você faz assim? Ah, porque fazia assim, né? Não, não é fazer assim, a gente precisa conhecer as regras, por isso que é importante.
a divulgação do protocolo, para o pessoal saber como tem que ser feito, né? Perfeito. E por isso nós temos aqui um conhecedor aqui hoje na telinha conosco aqui. E aí você falou essa composição mais light, digamos assim, né? Começando já com a mesa composta em silêncio, e tudo é para realmente agilizar as reuniões mais do dia a dia, né? Claro, uma reunião festiva com a comunidade, você pode fazer um pouco mais de pompa, né? Mostrar como funciona o protocolo. Muito bem. Após a composição da mesa diretiva ou do trabalho, podemos assim chamar, e a abertura do presidente, a primeira parte destina-se à invocação a Deus ou pode haver troca na sequência? Pois já vi casos de alguém que nomeou o primeiro mestre de cerimônias e esse depois chamou alguém para fazer a invocação a Deus. Não, quem abre a reunião é o presidente da mesa. E a reunião é aberta com a leitura da invocação a Deus e depois o hino à bandeira. Essa é a sequência, é o presidente que faz isso. Então, Perfeito. o mestre de cerimônia só pode ser nomeado depois disso, depois da invocação a Deus e do hino à bandeira, não antes. Perfeito. Aqui seria uma troca total do protocolo, né? E aí, como nós falamos em mestre de cerimônias, a pergunta, uma reunião administrativa também deve ter mestre de cerimônias ou é algum caso mais específico? Não necessariamente, né? Para dar mais agilidade e manter o foco, né? O próprio presidente pode comandar a reunião com a simplificação do protocolo. Porque eu falo, simplificar o protocolo não é não seguir o protocolo, né? Lembrando, tempo é um bem muito precioso, não deve ser desperdiçado. Numa reunião de trabalho, uma reunião administrativa, né? Não tem que por que manter toda aquela, vamos dizer, a pompa, né? Da solenidade de uma reunião. Vamos ser objetivos, né? Sem desrespeitar o protocolo, né? Mas não precisa ter uma cerimônia. Muito bem, então também fica esclarecido isso. E aí uma pergunta que é importante, porque às vezes se faz uma mesa muito grande, né? A composição da mesa é muito grande, com 8, com 10, e a gente vai falar mais adiante sobre isso, a gente já sabe que não deve ser assim, mas ocorrendo isso, todos que estão compondo a mesa obrigatoriamente devem ter o uso da palavra ou isso é facultativo? Não, não é porque está na mesa diretiva que tem que falar, né? Mas depende de quem estamos falando e o tipo da reunião. E, via de regra, o presidente da reunião pode ou não conceder a palavra, né? Ele não precisa conceder para todo mundo que está na mesa, né? Pode conceder para uma pessoa ou pode não conceder para ninguém. Depende do presidente, depende da reunião, do andamento da reunião. É discernimento do presidente se ele vai abrir a palavra ou não. Maravilha. O senhor já falou, abriu a palavra e eu ia perguntar justamente sobre isso. Se é dar a palavra, ceder a palavra, ou dizer, talvez, neste momento, para seu pronunciamento. Isso ocorre muito, né? É. Quem tem a palavra é só o presidente. Então, só ele concede a palavra. O mestre de cerimônia pode dizer, por exemplo, convidamos para o seu expediente o secretário ou o tesoureiro, né? Que, portanto, não devolve a palavra, né? Se o mestre de cerimônia não passa a palavra, o tesoureiro não pode devolver a palavra, né? Ele pode falar também, convidamos para fazer uso da palavra, tá? Uso da palavra, não a palavra, né? O coordenador da LCIF, né? Ou ainda assim, nesse momento chamamos o PDG João Roberto para o seu pronunciamento, né? Perfeito. O presidente pode dizer também, convido agora o governador para fazer o seu pronunciamento. Mas só ele, só o presidente diz, passo a palavra para o governador. Perfeito. E aí tem para ele, no caso, devolve-se a palavra. Maravilha, isso é muito bom. Quando são 22 horas e 1 minuto, o tempo voa e nós estamos no comecinho aqui ainda, né? Olha só, os pronunciamentos, isso é importante porque eu já encontrei algumas dúvidas sobre isso. Os pronunciamentos de quem está na formação da mesa, se ela deve ser a mesma da ordem da chamada na composição, do menor ao maior, excetuando-se o presidente, ou pode haver uma alternância? Não, já, exatamente a regra é essa, tanto no protocolo leonístico como no cerimonial público, né? É sempre do menor cargo para o maior, com o presidente usando a palavra por último. Se aplica a todos que vão falar, companheiro leão ou não, né? Por exemplo, você tem um vereador e o prefeito, é primeiro o vereador, depois o prefeito, né? Por isso que eu falei, inclusive do cerimonial público é assim, né? Mas veja, se for uma visita oficial do governador, esse fala por último, né? Mesma situação do orador oficial. Aí o presidente só faz o encerramento protocolar. Isso é importante. No caso do orador oficial, que seria uma RGD, uma convenção, né? Ele também é o último a se pronunciar e o presidente depois encerra. E agora me surgiu uma dúvida aqui. Se nós estamos
num encontro de um clube com a presença do governador e do orador oficial, mas não é, lógico, uma visita oficial do governador, porque senão não teria um outro orador, né? Não deveria ter, né? É. Na realidade, quando você tem na visita oficial do governador, você não pode chamar o orador oficial, A reunião é dele, né? porque o governador é o orador oficial, né? Mas veja, quando é que você vai ter um orador oficial? Só num evento distrital. Tá numa reunião de clube, ele não é orador oficial. Quem tiver, não tem a figura do orador oficial no clube, né? É só num evento distrital, tá? E evento distrital é reunião do gabinete distrital ou na convenção, né? Aí quem vai estar comandando a mesa é o governador, né? E o orador oficial vai ser o último a falar. Muito bem. Vamos ver onde estamos aqui. Até uma dúvida que praticamente já foi respondida, né? Mas havendo, né, um dirigente logístico que pode ter um coordenador de região, um presidente de conselho, mas você já deu essa resposta, mas não só ratificar. Nenhum desses, independente do cargo, com exceção na visita do governador oficial, falará depois do presidente, né? É só o orador e o governador, né? Não importa outros cargos. Numa reunião, a ordem é sempre do menor cargo para o maior, né? E o presidente da Perfeito, mesa é sempre o último a falar, é o último a fazer uso da palavra, independente de quem estiver na mesa, tá? Numa reunião perfeito. normal. Exceções são aquelas, visita oficial do governador e a questão do orador oficial. Aí já responde a próxima pergunta, se o governador seria, em sua visita oficial, o último a fazer a palavra. Já sabemos que sim. E aí, como deve ser a condução e ordem de chamada do governador à mesa diretiva em sua visita oficial? Logo após o presidente ou após a ocupação dos demais lugares? Você respondeu antes, né? Ele vai ser o número dois, ele vai ser o último a ser conduzido à mesa, Exatamente. né? Isso é uma das falhas que acontece às vezes com isso, né? A mesa diretiva é sempre montada na ordem protocolar. Primeiro o presidente da mesa e depois do menor cargo para o maior cargo das pontas do centro, terminando na posição 2, né? Que é a posição Maravilha. de honra à direita do presidente. E Normalmente, nesses casos, você faz a entrada solene, né, do casal governador, né? Ou seja, um casal do clube acompanha o casal governador até a frente da mesa, o governador ou a governadora dá a volta na mesa, vai para sua posição, e o cônjuge vai para uma mesa em frente da mesa principal, né? perfeito, ou seja, não é protocolar que o cônjuge vá compor a mesa. Quem vai compor a mesa é o dirigente do nicho. Eu, sinceramente, eu nunca vi isso em Lions. Eu desconheço qualquer reunião, não tá inclusive não está no protocolo oficial de Lions, tá? Porque eu falei, o casal governador, eu ia falar mais para frente, mas veja, não existe a figura do casal governador. Quem é eleito é o governador. Casal governador é um jeitinho brasileiro, afetuoso, carinhoso, de chamar o casal, né? Mas não existe a figura. O cargo é de uma pessoa só, De uma né? só. E essa composição da mesa com o governador vale também quando não é uma visita oficial. Ele vai ser o número dois também na composição à Porque mesa. quem vai para a mesa é o governador, né? Falando direto, o cônjuge, né, a cônjuge do governador, ou se for a governadora, o marido da governadora, ele não foi eleito, ele não tem cargo, não existe o cargo de marido ou de esposa, né? É só quem tem o cargo que vai para a mesa. Perfeito. Eu já cometi essa gafe aqui. E eu vou lhe perguntar, quando ocorre, o que significa jaula aberta e jaula livre? Como é que eu chamava antigamente jaula aberta e jaula... Olha, eu não usei mais, eu esqueci, mas não era jaula livre que eu falava. Eu falava É, outra coisa. você Até, falava outro nome, não lembro que até estava. me esqueci agora. Jaula aberta. Os termos são jaula aberta e palavra livre, né? Ah, A o jaula que? aberta é um espaço aberto pelo presidente do clube para que companheiros se manifestem sobre assuntos discutidos na reunião. Já a palavra livre é aberta para pessoas de Não, fora do movimento. parei, então, que eu acabei de achar. Então, o correto é palavra livre ou a jaula livre? Palavra livre. Então, essa a maneira que eu chamo, a jaula livre. Então, Palavra livre. eu continuo trocando, viu? Palavra livre, jaula aberta para os companheiros, palavra livre aos convidados, né? Os convidar que não pertencem ao movimento, né? Então, É viu? Eu importante continuo, frisar a que gente a costuma pessoa se que vai enganar. fazer. É importante frisar, Gerson, que a pessoa que vai usar da palavra, né, ela só pode usar uma vez, né?
por até 3 minutos. Né? Porque Perfeito. senão o pessoal começa a fazer discurso, torna a reunião cansativa, chata, dispersa a atenção. Né? E outra, o presidente pode ou não abrir tanto a jaula quanto a palavra livre. É decisão do presidente. De repente, para dar adiantado da hora, por alguma questão interna, é discernimento do presidente abrir ou não tanto a jaula quanto a palavra livre. Maravilha. Eu estou me corrigindo aqui, então. Palavra livre. Não faz sentido realmente jaula livre, porque eles não são leões, né? A jaula aberta, sim. A jaula Exatamente. livre, não. É Exatamente. perfeito. O protocolo é perfeito, né? Companheiro, quando deve ocorrer e em qual reunião o expediente de secretaria e tesouraria? Sempre na reunião da diretoria, ou reunião de trabalho, para discussão entre os membros da diretoria, né? E na assembleia, onde todos são convidados, de forma resumida, né? Não precisa ficar lendo toda a correspondência, não precisa ficar fazendo todos os números da tesouraria, mas de forma condensada, para que todos os associados tomem conhecimento do que está ocorrendo, tanto na secretaria quanto na tesouraria. Né? Normalmente é dispensado em assembleias festivas do clube, de posse, visita do governador, não se faz isso. Né? Se dispensa tanto o expediente do secretário como do tesoureiro. Perfeito. E quando esses devem fazer parte da composição na mesa diretiva? Secretário e tesoureiro. A regra é ter bom senso. Né? Normalmente eles vão para a mesa, principalmente o secretário. Né? Agora, você pode ter um PDG do seu clube ou de outro clube, um coordenador de divisão, visitante ilustre, e se a mesa começar a ficar muito extensa, você precisa ver quem realmente deve ir para a mesa. Né? Numa reunião administrativa de trabalho, vão para a mesa. Né? Mas numa assembleia que tem muita gente, falei, não é de bom tom você fazer uma mesa com 10, 12, 15 lugares só para colocar o secretário e o tesoureiro. Né? Questão de bom senso. Perfeito. Já no RGD, o secretário normalmente acompanha o governador, né? Até para apoiar Isso, nos serviços ali, né? É também. normal. Estando um secretário no tesoureiro distrital numa reunião, ele está em tese representando o governador, Não. A não mas ser que o governador o indique como perfeito. representante. Eu não Mas estarei simplesmente, presente, mas estarei. porque veja, só o governador fala em nome do distrito. Tá? Então, não é porque ele é secretário ou tesoureiro que ele fala pelo distrito, fala pelo governador. A não ser que o governador o nomeie representante oficial para passar alguma instrução, alguma coisa na E cidade. aí, no caso de um clube, deve chamá-lo para compor a mesa? É facultativo. 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 Facultativo, né? Muito bem. A Veja, famosa. você Oi, precisa ter bom senso. bom Né? senso, Precisa ter né? bom É senso. aquilo que daqui a pouco já está com uma mesa extensa, né? Você vai aumentar, 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 daqui a pouco a plateia não tem mais plateia, está todo mundo compondo a mesa. Aqui para nós, por exemplo, normalmente o secretário é um PDG, né? Então ele vai mais para a mesa por ser PDG do que por ser secretário O do, secretário. Perfeito. do, do distrito. A famosa, famigerada ata que tanto pavor causou em tantos por tanto tempo, ainda vamos à leitura da ata, e daqui a pouco a ata é muito extensa. Hoje, ainda se usa a leitura de ata em reunião? Desde que ela tenha sido enviada com antecedência para todos os associados, não há mais necessidade. Assume-se que todos leram, pois deveriam ter lido, né? Na hora, se pede a dispensa da lei, alguém pede a dispensa da leitura, né? O presidente, então, põe em votação, está dispensada, tá? Dispensa, e se passa para a discussão e aprovação, né? Mas repetindo, mesmo que tenha sido dispensada a leitura, primeiro se abre a discussão e depois a aprovação. Eu já vi casos que o pessoal fala, está dispensada a leitura, quem estiver de acordo, permaneça como está. Não, se abrir a discussão, se não tiver ninguém para se manifestar, aí você parte para a aprovação. Perfeito. O WhatsApp hoje, além do e-mail, é considerado um meio oficial para enviar a ata? Sim, tá? Como não se usa mais carta faz muito tempo, pode ser por e-mail ou WhatsApp, né? A maioria dos clubes tem grupo de WhatsApp. Precisa ter certeza que foi enviada a todos, né? E o secretário, logicamente, ele tem que ter uma cópia impressa na reunião, para qualquer dúvida sobre a ata, ele tem que ter isso impresso, né? Já está ali. Mas hoje em dia é perfeitamente aceitável, legal, né? Uma correspondência via e-mail, principalmente via WhatsApp. Muito bem. Para encerrarmos esse bloco, companheiro, nós já falamos sobre o orador oficial, que é somente, né,
numa convenção, num encontro distrital, né? E um palestrante que está no clube, ele também vai para a composição da mesa como orador oficial, ou nesse caso ele pode estar lá e depois ser chamado para fazer a apresentação? Por uma questão de educação, se coloca o palestrante na mesa, né, palestrante fora do clube, né, na mesa diretiva. É preciso bom senso, saber o tipo de palestra, o tipo de reunião, né? E, realmente, o orador é só evento distrital, onde todos os clubes tenham sido convidados. Nesse caso, no caso de um evento distrital, obrigatoriamente, o orador oficial ocupa a posição 2, né? Já um palestrante não necessariamente ocupa a posição 2. Mas a Perfeito. posição 2 é a posição de honra. É mais uma questão de política, de educação, né, de quem está presente, né? Então, assim, como não é um orador oficial, se tiver um PDG, provavelmente o PDG vai ficar na posição 2 e não o palestrante. Maravilha. Meu companheiro, eu vou chamar rapidamente aqui a nossa vinheta com os desaparecidos e nós já retornamos para o segundo e último bloco. Voltamos 22 horas, 16 minutos. Estamos aqui com o companheiro de Melvin Jones, nosso querido PDG, João Carlos Belda, falando sobre protocolo de Lions. E eu quero já lhe perguntar, companheiro, na ausência de um governador ou de um PDG, quem pode conduzir uma cerimônia de posse de associados? Na realidade, normalmente é o próprio presidente do clube que conduz a posse de novos associados, é uma cerimônia do clube, né? Se tiver o governador presente, pode fazer a posse? Pode, é significativo para os candidatos.
Agora, uma coisa que alguns clubes fazem, costumam fazer, é numa visita oficial do governador, fazer também uma solenidade de posse dos novos associados. Embora seja significativa para os candidatos, não se deve fazer isso. Porque na visita oficial do governador, as atenções têm de ser para o governador. Ele vai trazer a mensagem do presidente internacional, ele vai trazer a mensagem dele, ele vai passar as metas dele para o clube, né? E se fizer também solenidade de posse, vai alongar muito a reunião, vai tornar uma reunião cansativa, né? Então, não se deve, embora o pessoal ache é bonito, mas a questão não é essa, né? Não é produtivo você fazer uma solenidade de posse na visita oficial do governador. Perfeito. Mandar um abraço também aqui ao Rodrigão, Digão Padilha, meu futuro afilhado de Laio, viu? Estou aqui já conversando com ele aqui, nossa companheira Maria Del Souto, dando boa noite a todos também aí, minha querida irmã lá de Porto Alegre, querida mana, um beijão a você, já com saudade de você aí. E o Rodrigão tá ali, o cara muito. Já é um leão, ele não sabe ainda, viu, companheiro? Ele já é um companheiro de live, ele já é um leão, trabalha que nem um leão, sempre pronto para servir, sempre pronto para estender a mão. Só falta oficializar agora. Eu disse para ele, ele vai na nossa próxima reunião, agora dia 13 de setembro, e ele se prepara que eu acho que eu vou estar com uma fichinha para ele começar a preencher, pegar os dados, levar para os companheiros, né? Mas é assim, a gente encontra muitos leões aí fora, né, que ainda não entraram para o live, né? Mas É, você coloca o olho e você identifica, ó, esse cara é um leão, esse cara tem tudo para ser do Lions. Seguindo aqui, instrução leonística para muitos é passar regras somente. E os protocolos, inclusive, fazem parte disso. Mas um trabalho motivacional, nós podemos levar também como sendo uma instrução leonística? não só as regras e protocolos, mas histórias do Lions e da LCIF são sempre interessantes e instrutivas. É importante para os associados conhecerem a nossa organização, né? A mensagem motivacional também é interessante, mas tem que ter relação, uma analogia com Lions e o leonismo, né? Como falar sobre companheirismo, liderança, lealdade, perseverança, ética, fraternidade, né? Então tem que ser um assunto desse tipo que está envolvido com Lions, né? Está no espírito do leonismo, né? Perfeito. Poderia ser, inclusive, talvez um desses vídeos da LCF, né, nossa Fundação de Lá Internacional, que tem vídeos maravilhosos de ações dos nossos companheiros pelo mundo inteiro, né? Também, também. Né? Inclusive tem um vídeo antigo que está passando, cai bem, né? Pelo lema do nosso presidente internacional, juntos nós podemos, né? É um vídeo antigo, tem um iceberg, tem um grupo de pinguins, daí começa a vir uma baleia, uma orca correndo assim, daí todos eles se deslocam, o bloco de gelo inclina, né? E a baleia bate no bloco de gelo, cara. Quer dizer, juntos, estamos juntos, nós podemos. Então é Maravilha. interessante, né? Mas eu falei, está relacionado a alguma coisa de Lions, né? Exato. Não vamos vir com uma motivação de como faturar mais em 7 dias. Não, é dentro realmente do propósito de Laios, né? Uma pergunta que provoca algumas divergências, né? Ela vem a culpar da outra aqui, que é sobre a questão do hino nacional, né? Que alguns se voltam para a bandeira, outros ficam de frente para o público. E também aqui eu tenho aqui qual o posicionamento correto da panóplia na reunião. Já faço duas perguntas na sequência. Então, para onde olhar, né? Esse é um ponto pacífico no cerimonial, embora muitos ainda errem, né? E mesmo em eventos oficiais de governo, né? Os componentes da mesa ficam voltados para a plateia, que representa o povo brasileiro, e a plateia fica voltada para a mesa principal ou diretiva, né? O hino, ele é um símbolo nacional igual à bandeira, né? Como não se está homenageando a bandeira, se voltar para ela durante o hino nacional, é uma desconsideração ao hino. Tá? Então, você não pode, você está tocando o hino nacional, você está homenageando o hino, você não pode virar para a bandeira. Tem o mesmo nível em termos de símbolos nacionais. Né? Logicamente, na solenidade de hasteamento da bandeira, a situação é outra. Você está tocando o hino nacional, mas quem está sendo homenageada é a bandeira, você está hasteando a bandeira. Né? Questão da panóplia. Né? A Lei 5.700, de 1971, determina que a panóplia deve ficar à direita de quem está na mesa diretiva.
né? Então, quem está à direita, olhando, quem está na mesa diretiva, olhando para a plateia, à direita dela, que está a panóplia com as bandeiras, o púlpito, né? O orador vai estar do lado esquerdo. Não é correto colocar atrás da mesa diretiva, mas se não tiver espaço e tiver que fazer isso, que as bandeiras fiquem numa posição mais elevada, de modo que elas não fiquem encobertas. Tá? Um outro detalhe, tem gente que se preocupa muito que a bandeira do Brasil tem que ficar mais alta que as outras. Não existe isso na legislação. O que a legislação fala é que ela não pode ficar abaixo das outras. Tá? Por exemplo, quando se no múltiplo se usa a bandeira, normalmente bandeira da ONU, no clube você não usa, mas no bandeira da ONU, existem regras também. A bandeira da ONU não pode ficar abaixo das outras. Então, na realidade, que é? Todas as bandeiras no mesmo nível, mas a do Lions deveria ficar mais baixa, porque é uma organização civil. Isso é regramento público. Tá? Que eu falo, Perfeito. as bandeiras não são alegorias leonísticas. Existe um cerimonial público que tem que ser respeitado. Vamos pegar rapidamente até umas 4 bandeiras, né? Depois, quem quiser saber mais, pode pegar o manual, o livro, né, do protocolo, que lá tem tudo. Mas vamos falar aqui do Brasil, a bandeira do Brasil, a bandeira do estado onde está ocorrendo o evento, a bandeira do município e a bandeira do Laios. Isso. Eu estou de frente para as bandeiras na plateia. Qual é a ordem que eu estou vendo? Então, veja, como tem número par, a bandeira do Brasil não vai estar bem no centro. Né? Se fosse número ímpar, a bandeira vai estar no centro, e a bandeira do Lions sempre é a última, olhando de frente, sempre a última à direita. Como é número par, a bandeira do Brasil se desloca olhando de frente para a esquerda. É bom ressaltar isso, olhando de frente, vira para a esquerda, porque a lei o que fala? A lei fala à direita do centro. Mas para a lei, é de quem está na panóplia olhando para a plateia. Então, é à direita. Então, precisa determinar bem o referencial. Olhando para a panóplia, a bandeira do Brasil vai estar à esquerda do centro, à direita dela, a bandeira do Estado, na ponta esquerda, a bandeira do município, e na ponta direita, a bandeira do Lions, olhando de frente. Perfeito. No caso, eu na plateia, olhando para a panóplia, né, junto à minha Isso. diretiva, vou A enxergar bandeira do Lions sempre vai ser a última à direita. à direita. Perfeita. Essa então já responde 2 perguntas aqui numa só. E até aqui a questão da entronização da bandeira nacional, né, que normalmente se faz numa convenção ou numa RGD. Qual bandeira entra primeiro, a do Lions ou a do Brasil? Como eu disse, a bandeira brasileira é um símbolo nacional, não é uma alegoria leonística. Ela nunca cede a precedência a nenhuma outra, e sempre é a primeira, e nunca inclinada para frente. Inclinada para frente, você está abatendo a bandeira nacional, não pode. Né? As demais bandeiras seguem a ordem. Primeiro países, depois estados, município e, por último, a do Lions. E é a mesma disposição que vai ficar na panóplia. Então, sempre, bandeira do Brasil primeira, a bandeira do Lions a última. Sempre. Perfeito. Retomando um pouquinho aqui composição de mesa, companheira, uma questão de bom senso, se você tem um presidente de um clube visitante ali, você vai convidá-lo a compor a mesa, certamente. Mas vamos, que estamos numa reunião, agora nós temos 2, 3, 4 presidentes de clube, aí volta aquela questão de que nós vamos sobrecarregar a mesa, né? Podemos chamar um representando os demais? Se for presidente de clube, né, normalmente é melhor chamar todos. Né, mas volta lá, o bom senso. Né, você não vai montar uma mesa com 15 lugares. Né? Então, qual o critério? O critério normalmente é o clube mais antigo. Né? O clube mais antigo tem precedência. Né? Se for representante de instituições, né? Chama uma das instituições representando as demais, né? Se forem do mesmo segmento. Né? Por aí, então, precisa ter bom senso na hora, né? Precisa ver os interesses políticos do clube, você não pode melindrar o visitante. Né? Mas Perfeito. precisa tomar cuidado isso para não fazer uma mesa muito extensa e tomar cuidado para não pôr um e o outro vai ficar melindrado. Vai do bom senso. O próprio presidente de um clube também pode, né, dizer, não, eu fico junto aqui, eu, né, Sim. abrir mão, no caso, né, declinar de fazer a composição Naqueles mesmo. casos, né, que a gente voltando para o início, se vai o tesoureiro e o secretário do clube na mesa. Né? Depende do bom senso, dos interesses do clube. Né?
Perfeito. No caso dos PDGs, se nós temos um ou dois PDGs no clube, né, e de repente mais um ou dois visitantes, também entra o mesmo critério. Veja, a ordem dos PDGs é do mais recente para o mais antigo, tá? Independente se tem um PDG do clube ou não, né? Porque o protocolo se dá por hierarquia, né? Independente se é do clube ou do distrito, pode ser de outro distrito, né? Então, veja, o que vale é o mais recente primeiro, indo para o mais antigo, tá? É nessa posição que você precisa ter o bom senso de pôr, tá? Muito bem. Eu Os aprendi outros, que se não não se deve couberem, falar, perdão, os outros, se não couberem, você cita, né? Agradecemos a presença, coisa e tal. Mas que eu falei, não vai fazer uma mesa de 15 lugares, é, né? citá-los, né, para mostrar que estão Sim, com presentes ali. certeza. E eu aprendi que não se deve falar em nome do presidente ou cumprimento, né, e aí faz aquele, pois não se deve falar em nome de quem está presente e que poderá falar, inclusive, e sim na pessoa de. E aí também sempre pela ordem do maior ao menor, é isso? Sim, eu entendo isso, que você não pode falar em nome da outra pessoa, mesmo pedir licença, né? Como é que você vai falar em nome do outro? Mas Ocorre está muito, né? correto Ocorre dizer, muito nos clubes, em reuniões, né? é muito comum, né? Mas eu entendo que o correto é dizer, na pessoa do companheiro presidente, peço licença para cumprimentar, ou cumprimento toda a mesa diretiva, né? Ou, cumprimentando o companheiro presidente, cumprimento os demais membros da mesa diretiva. Você não vai falar em nome do presidente, cumprimento, né? Cumprimentando o presidente, deve ser o primeiro a ser cumprimentado, cumprimento os demais, né? Lembrando, a primeira pessoa a ser mencionada é sempre o presidente da mesa. Tem companheiros que erram isso, por exemplo, achando que tem que mencionar primeiro o governador ou um ex-diretor internacional, ser presente, né? Quando o presidente da mesa é sempre o primeiro, depois do maior para o menor. Eu já vi isso em reunião que está o presidente numa RGD, né? Está o presidente da RGD não, uma reunião que teve que está o presidente do clube e o governador, né? E a pessoa foi fazer o cumprimento, cumprimentou primeiro o governador, depois o presidente da mesa. Tá? É sempre primeiro o presidente da mesa, depois do maior para o menor. Não interessa quem está. Se é é o governador, se é o presidente do distrito múltiplo, é um diretor internacional, sempre o primeiro é. Você precisa ter esse respeito pelo dirigente que está dirigindo a reunião, que está presidindo a reunião. Sempre primeiro o presidente da mesa. Que Depois o bacana maior isso. para o menor. Daí segue a sequência. Né? Às vezes até por querer respeitar aquele dirigente ali, né, o ex-diretor, ou um ex-governador, né, o companheiro vai ali e se dirige a ele primeiro, e aí, como você disse, nesse momento você está respeitando quem está presidindo a reunião, né? Não só desrespeitando quem está presidindo, como desrespeitando o protocolo. Ele está inventando. Porque o protocolo estabelece que o primeiro a ser citado é o presidente da mesa. Né? Se ele não cita o presidente, ele está inventando da cabeça dele. Maravilha. E aí uma pergunta, quem vai se pronunciar, com exceção do presidente, deve levantar, deve falar em pé, né, jamais sentado. E caso isso não ocorra, o presidente deixa como está ou alguém pode pedir que a pessoa fique em pé? Talvez de maneira até educada, né, companheiro, para que a gente possa ouvi-lo melhor, né? É, o único que não precisa levantar para falar é o presidente da mesa. A não ser se vai dar vai dar a posse, alguma coisa, né? Mas normalmente o presidente não precisa levantar para falar, né? Sendo um companheiro do clube, se ele não levantar, pede para ele levantar para falar, né? Para não criar constrangimento a um convidado, deve-se pedir antes, né, para ele se levantar e falar. Mas também não se deve ser intransigente, né, principalmente com visitantes. Eu lembro, por exemplo, na maçonaria, né, para levantar, para você falar, tem que pedir autorização para o venerável e tem que ficar de pé, tem que ficar na posição correta, né? Não vem o caso aqui, porque aqui não é uma Sim. sessão maçônica, né? Mas você tem que ficar de pé, na posição correta, né? E rezar para o venerável deixar você falar à vontade, né? Senão você vai ficar com dor no braço. Tá? Então, ou seja, tem que levantar, isso é normal, né? Não tem por onde. E com jeitinho a gente consegue pedir, né, companheiro? Mas você colocou muito bem, companheiro, quem vai pedir para a pessoa se pronunciar, normalmente o presidente, né?
Já, né? Por favor, levante ou venha aqui na frente, ou para que todos possam vê-lo, fiquem em pé, né? Aí você já está conduzindo para que fique em pé. Evita constrangimentos, né? Exato. E sabemos também que a mesa nunca deve ficar sem o presidente ou alguém por ele indicado, ou seja, não deixamos o sino e o martelo abandonado, né? O presidente vai sair para dar posse, entregar um certificado, ele tem que chamar alguém. Tem que ser um dirigente leonístico, no caso do já um ex-governador, ou um secretário, um tesoureiro. Não, veja, como você disse, o Cine e o Malhete nunca podem ficar abandonados, né? A presidência da mesa nunca pode ficar vazia, né? O mais correto é colocar o seu vice no lugar, né? Então, se for uma reunião de clube, o presidente coloca o primeiro vice, o segundo vice. Não tá, põe o secretário, põe o tesoureiro, né? Alguém do clube, é uma reunião do clube, né? Ou até um ex-presidente do clube, né? Isso só se aplica à posição do presidente da mesa. As outras posições, o pessoal pode levantar, não precisa, eu já vi isso, o pessoal às vezes tem dúvida, né? Ah, alguém que está na terceira posição, quarta posição, ele pede para alguém ficar no lugar dele. Não existe isso, tá? É só a posição da presidência da mesa que não pode ficar vazia. Não pode ficar, vamos dizer assim, não pode existir vacância do poder. O poder está na presidência, não nas outras posições, né? Perfeito. Hora da invocação a Deus. É muito comum, né? Pessoa que é chamada para fazer invocação a Deus, o companheiro normalmente ali, ele cumprimentar todo mundo, cumprimenta o presidente, cumprimenta os componentes da mesa, cumprimenta os convidados, e muitas vezes começa ainda dizendo invocação a Deus, e às vezes até o título da invocação a Deus. Como se deve proceder nessa hora? Na verdade, é uma falha grave, né? Primeiro que se está cumprimentando todo mundo, por quê? Ele não foi convidado para ser diretor social, né? Para apresentar as pessoas, né? Não é a função dele, né? Cada um tem que saber o seu lugar. Se ele foi convidado para fazer a invocação a Deus, ele vai fazer só a invocação a Deus. Não é para ficar cumprimentando, bom dia, bem-vindos, contando piada, né? Não só a invocação a Deus, a oração do Brasil também, né? Também não se agradece ao final. Eu já vi isso. O pessoal faz a leitura e fala obrigado, né? Obrigado por quê? É só para ler, né? Deve se restringir ao texto, né? E devem ser os textos ditos oficiais, que foram aprovados, recomendados. Por que eu digo ditos oficiais? Porque foram aprovados e recomendados pelo antigo CNG, né? Conselho Nacional de Governadores. Lembrando que a invocação a Deus não pode ter menção à religião. Eu já vi o pessoal querer mudar uma mudança, fazer uma outra invocação a Deus e fala de Virgem Maria, de Jesus. Não pode, tá? Ah, Lions, você não tem religião no Lions, você não pode fazer isso. Você não pode inventar. Nós estamos no Lions, nós seguimos as regras do Lions. Você não pode fazer o que você quer. Você não está na sua igreja, vamos dizer, né? Tá? Não pode ter religião. Então, por isso são indicados esses chamados textos oficiais da invocação a Deus e da oração pelo Brasil, né? E nunca se diz o título, nunca. Não vai direto para o texto, né? Não só na invocação a Deus, como na oração pelo Brasil e também numa solenidade de posse, o código de ética e os propósitos. Não se fala o título, se começa direito o texto, terminou o texto, para de falar e volta para o lugar. Até porque já foi mencionado, né? Pedimos ao companheiro que proceda à leitura de ética, o código de ética, no caso. Então já foi citado, não precisei repetir. E é importante, companheiro, que os companheiros, né, que têm esse conhecimento, saberem que não precisam ficar constrangidos, que não é falta de educação não cumprimentar, pelo contrário, né? Não deve Não errar deve. ao cumprimentar, né? Não deve. Na realidade, é falta de respeito para quem está vamos dizer, na plateia, né? Quem está na plateia fala, o que ele está falando, está fazendo, né? Não entende, atrapalha a reunião, atrasa, demora, não é por aí. Maravilha. Eu quero trazer novamente essa pergunta aqui, apesar de que hoje estão voltando mais os encontros presenciais nos clubes, principalmente, mas temos ainda muitas reuniões virtuais e elas vão continuar naturalmente. E aí, você já deve ter visto, eu já vi, no final, vamos fazer a oração pelo Brasil. E todo mundo abre o microfone e vira uma torre de Babel, porque a diferença do tempo do microfone para o outro, né?
torna algo realmente muito difícil. O que é o melhor a se fazer nesse momento? Não só na oração no Brasil, pelo Brasil, como também no início da reunião, com o hino à bandeira, a mesma situação, tá? Se você deixar os microfones abertos, provoca um efeito horrível, quer pela desafinação de alguns, né, que inclusive tentam cantar mais alto, né, que se sobressai na reunião virtual, quer pelo descompasso na sincronia e mesmo eventual delay na rede, né? Não são todas as redes que têm a mesma velocidade, né? Então fica um barulho horroroso, dá vontade de chorar, né? Deve-se pedir que todos deixem os microfones no mudo e acompanhem, por exemplo, com respeito patriótico, o hino à bandeira, colocando então o áudio com o hino, né? Ou solicitar que deixe seus microfones no mudo e convidar um companheiro ou companheira para ler a oração pelo Brasil. Que realmente todo mundo ao mesmo tempo não dá certo. Eu particularmente, eu acompanho a, né, a oração pelo Brasil, a invocação a Deus, mas com o microfone realmente desligado ali eu faço normal. Aí, se der uma diferença ali, não atrapalha. Quando usar o sino durante a reunião? E podemos, antes de começar a reunião, para a composição da mesa, de repente tem muito barulho, muita gente conversando, e está na hora, está passando a hora, tem muita conversa local, pode dar uma batida no sino para chamar a atenção. E quem pode dar essa batida? Somente o presidente? Na realidade, a fundação do sino, Gerson, é exatamente essa: chamar a atenção para algo que está ocorrendo ou vai acontecer e pedir silêncio, né? Aí, normalmente, você precisa dar uma batidinha mais forte para pedir silêncio. Então, não é para o presidente ficar batendo o sino toda vez que for falar, muito menos para avisar o mestre-cerimônia para o mestre-cerimônia falar, né? Existem situações específicas durante a reunião em que é indicado o uso do sino. Uma delas é exatamente na abertura da reunião, né? Para chamar a atenção para o pessoal sentar, se acomodar, fazer silêncio, e vai ser dado início à reunião, né? E realmente o sino é de uso exclusivo do presidente. O único que tem o malhete e o sino é o presidente, só ele pode usar. Mesmo ali para chamar atenção para a reunião, o diretor social que for fazer ali a convocação, ele pede ao presidente que faça essa batida, né? Tá? O sino e o malhete é de uso exclusivo do Exclusivo. presidente da mesa. E naquele momento da troca, da saída do presidente para, de repente, entregar um certificado, alguma coisa assim, aquele que ficou no seu lugar usa o martelo? Não, não precisa. Nessa Não sempre precisa. troca de lugar, não É precisa. só para não deixar realmente a vacância ali, né? Tem alguém ali. Exatamente. É um O que acontece guardião. às vezes, o que acontece às vezes, algumas, por exemplo, vai interromper a sessão para jantar ou para almoçar ou para alguma coisa, né? Aí ele bate o sino, suspende a sessão. Então ele está batendo o sino para suspender a sessão. Daí almoça ou janta, por exemplo, né? Daí volta, bate o sino para reabrir a sessão, tá? Mas a simples troca dele levantar, não, aliás, nem se anuncia, né? Ele simplesmente pede para quem está do lado dele, para o vice, para sentar no lugar dele e levanta. Não tem que Perfeito. fazer anúncio nenhum, que está trocando o comando, tá? Interessante. Nada se passar para a plateia, é algo pessoal ali, né? Ele chama. Exatamente, exatamente. Não está aqui essa pergunta, mas você tocou no ponto e eu me lembrei. Faz muito tempo eu fui no jantar do Laios e daqui a pouco interrompeu-se a reunião para o jantar. Nós jantamos, depois retomaram a reunião. Eu não sei aí, aqui no Sul me parece que isso não está mais, caiu em desuso um pouco isso. Isso acontece muito no Brasil ainda. Os nossos companheiros novos nunca participaram de uma reunião assim. No meu clube, pelo menos, a gente costuma fazer isso, né? E não é só jantar ou almoço, às vezes tem alguma outra situação que precisa interromper a sessão, né? Então, assim, como é que você vai parar a assembleia, a plenária, né? Não pode simplesmente parar a assembleia, né? Vai sair, né? Então, bate o sino, né? Interrompe, volta, bate novo para abrir. Depende da situação. Tem clubes que vai direto, né? Já fui em reuniões já, tem toda a reunião no final, ou no início, eu já fui em jantar no início da reunião, depois tem a reunião, então não se interrompe. Ou ao contrário, primeiro a reunião, termina, daí faz o jantar, né? Mas como o pessoal é meio esfomeado, então normalmente é melhor fazer antes, assim o pessoal não fica inquieto, né? Mas existe. Eu não lembro exatamente a situação que ocorreu na nossa RCG, do múltiplo. Eu não lembro a situação que foi, mas teve que ser interrompida, né? Por algum motivo lá que eu falei, não lembro agora. Mas daí, toca o sino, interrompe,
resolve aquela situação, volta, bate o sino, reinicia a situação. Quase o que Mas eu aconteceu aqui. Tivemos um problema aqui, colocamos aqui a propaganda no ar, fomos resolver o problema do áudio, voltamos com o nosso encontro de ideias. Assim, né? o que E eu quis realçar também é isso, na troca, né, se o presidente precisa sair do lugar, ele não precisa bater o sino, porque ele não está não está interrompendo o interrompendo. andamento da plenária, né? Tá? A reunião continua, ele apenas se eu fazer a entrega, alguém fica no seu lugar para não deixar vaga ali, né? Para ter aquela guarda ali. Isso. Muito bem. Já no final agora aqui, qual reunião que deve ter o registro de ata? A ata deve ser feita em todas, a princípio, né? Que é o que realmente é o histórico da reunião. Mas quando se deve levar para um registro em cartório? Não há Não, necessidade, há necessidade de exatamente, todas, não. não, exatamente isso, Gerson. Toda reunião tem que ter uma ata, né? É a história do clube, tá? Mas a única ata que precisa ser registrada em cartório é da Assembleia de Eleição. É a única ata que precisa ser registrada. Você precisa dizer quem são os novos dirigentes do clube, né? Essa tem que ser registrada. Sendo que também está sendo exigido, nos últimos anos, um termo de posse dos eleitos, né? Dizendo o nome, a qualificação, né? SIC, RG, profissão, estado civil, endereço, coisa e tal, e a assinatura de quem está tomando posse. Então, a ata de eleição, da Assembleia de Eleição, e esse termo de posse. Esses dois documentos têm de ser levados para cartório para registro. Aí realmente passa a valer perante qualquer atividade comercial, conta bancária e tudo mais, tem que ser registrada, né? Exatamente. Finalizando aqui, uso dos pins, existe uma regra ou eu posso colocar, que nem eu fiz com o meu colete aqui, aleatoriamente ali? Eu enchi meu colete de pins aqui. Não, colete é uma coisa, né? Colete o pessoal enche, pesado de pin, mostra um monte de pins. Mas vamos, não um pin, mas vamos dizer um blazer, um paletó, um terno, né? Primeiro, o leão ele deve sempre procurar usar o seu pin de Lions ou de companheiro de Melvin Jones, né? Isso mostra que ele tem orgulho de pertencer à nossa organização e ao serviço que nós prestamos. Em reuniões leonísticas, além do PIN do Lions, a gente costuma colocar o PIN do governador, quem tiver o PIN do presidente internacional, do colegiado, do seu múltiplo, ou mesmo um PIN do Lion Share, mostrando apoio à nossa fundação, né? Existe PIN de associado-chave também e outros, né? Mas se você está com o colete, é uma coisa, você pintura um monte, né? Eu já vi coletes da frente e atrás do PIN, né? É uma apresentação, mas o uniforme do governador, do vice-governador, ou você está de terno, né? Você não vai encher o terno de pins, né? Você vai pôr só os mais importantes. E detalhe, do lado esquerdo, tá? Existe uma regra assim, tá? Os pins são colocados do lado esquerdo, tá? Na aba esquerda do paletó. Do lado direito é reservado para a plaqueta de identificação de cargo. Tá? Isso é uma regrinha de identificação de Lions. O PIN de Lions do lado direito e a placa de identificação de cargo do lado direito. Né? Os pins do lado esquerdo, desculpa, Eu, e a plaquinha do lado direito. Tá? Isso é uma regrinha de identificação de Lions. Tá? é importante porque eu desconhecia até esse dia que uma governadora falou comigo sobre isso, né? E eu quis trazer isso aqui porque talvez muitos desconheçam também. Nós vamos colocando aleatoriamente. Como você falou, meu colete é uma coisa, né? Você recebe um PIN, se eu estiver ali visitando, você tem um PIN lá que você teve governador, eu vou querer seu PIN e vou colocar no colete. Vai colocando ali, né? Mas aí, já na O reunião, governador, né? Você está de terno, né? Você não vai encher o terno de pins. Então você põe só realmente do Lions sempre, né? Ou do Melvin Jones, que é bem parecido, que identifica, né? Um ou outro do colegiado. Se você pertence, tem alguma posição no colegiado, você põe do colegiado, né? Agora, é interessante essa do PIN do cargo, né? Do lado direito. Qual é a justificativa? Na hora que você vai cumprimentar um outro dirigente, outra pessoa, né? O olhar dele segue o seu braço direito para a sua placa. Tá? Então, existe uma certa lógica nisso. Né? Por que o PIN é do lado esquerdo? Porque a identificação é do lado direito. Para quando você der a mão direita, você cumprimenta sempre com a mão direita, quando você cumprimentar a mão direita, o olhar da outra pessoa vai seguir o seu braço até teu ombro direito para ver a sua placa de identificação. perfeito, nada é por acaso, né? Tudo tem um É por acaso. estudo, tem um porquê, né? Nada por Meu acaso. estimado companheiro, 22 horas, 47 minutos, passou voando, mas tenho certeza que quem assistiu gostou, quem vai assistir, estou gravando aqui, depois vou colocar gravado para todo mundo ali.
porque eu vou fazer a gravação separada, para não precisar. Vamos fazer que nem a reunião objetiva, né? Para não precisar passar todo o quadro. Quem quiser assistir só a entrevista vai poder assistir só a entrevista e na íntegra, porque nós repetimos as perguntas e não havia saído áudio. Eu desde já lhe agradeço mais uma vez, com certeza vamos conversar muitas vezes ainda, e lhe deixo à vontade agora para as suas considerações finais por hoje. Não, novamente agradecendo né, Gerson? É uma coisa que comecei a estudar há 6 anos atrás, protocolo, começou com uma apostilinha para o clube, depois uma apostila para o manualzinho para o distrito, depois para o distrito múltiplo, e hoje está com 130 páginas, né? O nosso manual, com toda a legislação, justificativa. No começo a gente punha coisa que a gente achava que era, não era, daí corrigia. A gente vai aprendendo, né? Então, eu acho que ele está bem detalhado, está justificado por que é aquilo, e não de um jeito, não de outro, né? E o protocolo, ele é importante porque mostra, antes de tudo, organização do clube, do distrito, dos dirigentes, né? Além de seriedade e respeito aos participantes das reuniões, né? Inclusive frente a eventuais visitantes, né? Uma coisa muito chata, você tem visitante no seu clube, no seu distrito, e é uma bagunça a reunião, né? É vergonhoso isso, né? Todas as organizações, públicas ou privadas, seguem um protocolo. O Lions tem o seu protocolo, Rotary, maçonaria, exército, igreja, universidades, governos, todos têm, né? A falta de protocolo torna as reuniões bagunçadas, erráticas, cansativas, demoradas, sem foco, desrespeito à precedência de dirigentes e autoridades ou visitantes, né, afetando negativamente a imagem do clube e da associação. Inclusive, isso desanima a participação dos próprios associados. Então, vamos conhecer e praticar o nosso protocolo em nossas reuniões. Ele é lógico, tem lógica, né? E, portanto, é simples. O pessoal fala que o protocolo é complicado. Não é. Ele é simples, porque ele é lógico, é só seguir. Ah, ele complica a reunião. Não, ele dá ordem na reunião. Ele torna as suas reuniões focadas, dirigidas, organizadas, né? Ou seja, ele melhora o resultado da reunião. Então, vamos seguir o nosso protocolo, né? Fico à disposição, tem o nosso manual, né, que está no site do Múltiplo, eu já publiquei em vários grupos. Ali em outubro deve soltar uma versão um pouquinho mais atualizada, novas informações, né, mas só para outubro. E fico à disposição. Mais uma vez, Gerson, muito obrigado a você e a todos que nos estão ouvindo. Que maravilha. Obrigado mesmo, de coração. Foi maravilhoso mais uma vez. Fique com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Você E também, aqui Gerson. nos despedimos do nosso PDG, companheiro de Melvin Jones, João Carlos Belda, e eu deixo aqui a vinheta dos desaparecidos aqui na telinha do Encontro de Ideias. Grande abraço, companheiro.
Nós aqui, 22 horas e 53 minutos, estamos encerrando agora com a Perolamira Almeida também aqui, agradecendo. Eu espero que tenha sido útil para todos, né? Uma verdadeira aula de protocolo leonístico apresentada pelo nosso companheiro João Carlos Belda, ex-governador do distrito LC2, recentemente, 2016, 2017. Coloca ali toda a sua experiência em 130 páginas. Mas aqui nos apresentamos diretamente o dia a dia dos clubes, né? Nas reuniões administrativas, festivas, com a visita do governador, todos os protocolos. Com certeza, muito bom. Esse vídeo está gravado. E agora sim, eu encerro a gravação, mas continuamos aqui ainda.